Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ver e ouvir esse episódio. Hoje um episódio presencial com o meu amigo Marcelo Guterman, que eu não vi há algum tempo. A gente vai falar aqui sobre finanças, e ele tem um livro chamado Finanças para o Lar. E espera aí que a gente já vai, inclusive, mostrar o livro aqui, ó. Eu, infelizmente, esqueci o livro em casa, então vai mostrar virtualmente, mas o livro, ele é em papel. Tem o Kindle também. Tem a versão Kindle também. A versão Kindle também, ó. Por favor. Pronto, ó. Roteirinho aqui na mão também. Guterman, super obrigado aqui por estar aqui comigo. Guterman é um amigo que eu conheço há muitos anos. A gente se conhece, deve ter uns 20 anos praticamente. Nem fale isso, porque isso aí depõe a nossa idade. Guterman, me conta aí, como é que você chegou no mercado financeiro? O que você estudou? Olha, eu, na verdade, sou engenheiro que virei suco no mercado financeiro, né? Porque me formei ali no final da década de 80 e a gente sabe como é que estava o mercado naquela época, o mercado, enfim, de emprego, né? Para engenharia. E até tentei fazer um negócio próprio e tal. O Collor acabou com o meu negócio, né? No início da década do ano de 1990, comecei a procurar emprego e o único lugar que estava dando emprego na época, adivinha, era banco, né? E eu nem sabia o que era banco, assim, não tinha noção do que fazia um banco. Para mim, banco era agência, né? Era isso que eu tinha noção do que era um banco. E aquela coisa, banco era a minha quarta opção de carreira, nunca pensei em trabalhar no mercado financeiro como projeto. Só que aquela coisa, você acaba gostando daquilo que você faz. Verdade. Isso é verdade. Um professor me falou isso na faculdade, eu achei o cara um vendido. Pode, você vai ver, só tem sonhos, tem ideais, é pura verdade. Mas é isso, porque no fundo, quer dizer, você vai se influenciando, você vai aprendendo, você vai gostando daquilo, né? E hoje não me vejo fazendo qualquer outra coisa, né? Que não seja mercado financeiro. E a minha formação em engenharia acabou ajudando, né? Você tem um certo tipo de raciocínio diferente e tal, isso tem um monte de engenheiro no mercado e pode dizer um pouco disso, né? Mas é por aí, foi isso que aconteceu, né? E aí que você... Bem, o Guterman eu te conheço de asset, né? Desse mercado de fundo de investimento e tal. Você já caiu direto com esse negócio de asset? Como é que foi? Não, eu comecei na área corporate, né? Fazendo visita a cliente, corporate e tal, e aí descobri que não tinha um mínimo traquejo comercial, né? Nunca, assim, você vai descobrir na prática... Agora você esqueci o livro, né? Então eu não tenho nem o que dizer, né? Meu talento para marketing é menos um. E aí foi que surgiu a oportunidade, né? Eu entrei no Lloyds na época, e uns 2 anos depois surgiu a oportunidade de ir. Primeiro eu fui para a tesouraria, né? Do Lloyds na época, e depois, em 94, migrei para a Asset, que na verdade, na época, era uma mesa da tesouraria, porque essa coisa de asset independente e tal, início da década de 90 não existia. As assets eram uma mesa dentro da tesouraria dos bancos. Tá, paradinho. Só para uma coisa aqui na edição, deixa eu ver se, que às vezes ele não pega esse... Ele pegou o snowball. Tá bom. Jogo snowball. Show. Isso aqui é mais ou menos o nosso minuto 3 ou 4. Vamos lá. E você não tinha essa coisa de Keynes Wall, foi tudo coisa meio que posterior, a coisa foi se desenvolvendo. Então eu fui para a tesouraria. Keynes Wall, para quem não sabe, é a segregação entre a tesouraria do banco e a mesa da asset, que é dinheiro do cliente. Exatamente. Né? Negócio, dinheiro próprio, dinheiro de clientes. E a coisa está tudo meio que, né, misturado. Isso no Brasil inteiro, né? Quer dizer, não tinha muito... Claro, você cuidava do dinheiro dos clientes, mas dentro da tesouraria. E a coisa foi evoluindo, obviamente, né? E depois separou, né? Uma empresa independente. Foi daí que eu fui, no ano 2000, para o Citigroup Asset Management, que era a empresa, no ano 2000, que era a empresa de asset do grupo Citibank.
Passei lá 5 anos até que o CAN, né, na época, foi comprado pela Western Asset, que é onde eu estou até hoje. Então, desde 2005, estou na Western Asset, então faz aí 16 anos. Na verdade, você teve dois empregadores, né? Na verdade, é isso. Exato. Né? Você teve 2 empregadores. Exatamente. Bacana isso, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ser tão estável nos empregos, mas é que, na verdade, isso é uma coisa interessante, porque às vezes você busca mudar de emprego para mudar de atividade, né? Ou para fazer uma alavancagem de salário e tal, mas muitas vezes para mudar de atividade. E eu tive a sorte, ou talvez eu tenha buscado a sorte, de mudar de atividade dentro do mesmo emprego. Né? Então, eu acho que o único salto que eu fiz, que foi do Lloyds para o Citi, né, na época, foi uma questão que o Lloyds, na verdade, estava saindo do Brasil, de fato saiu. A LAN, né, no caso, foi vendida 2 anos depois, né, ou, na verdade, pouco tempo depois, né, e o próprio Lloyds saiu do Brasil em 2002, vendendo as operações para o HSBC. Eu saltei aí, mas, de fato, havia outras oportunidades que eu poderia ter aproveitado se fosse continuar a minha carreira no próprio Lloyds. Então, acho que as pessoas, às vezes, pensam muito em, não, vou trocar de coisa e tal, e, às vezes, as oportunidades estão dentro do próprio lugar onde você está trabalhando. Né? Sim, eu concordo totalmente. Eu também. Se a gente se conheceu lá de Ambid, depois Ambima, né? Exato. Mesma coisa, que eu já fiz de coisa por lá, foi sistema de fundos, depois área de mercado de capitais, business intelligence, autorregulação, você vai, né? Tem uma série de coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, vamos falar de presente. Esse teu livro está show. Conta um pouquinho, qual foi a inspiração para lançar esse livro, de onde veio a ideia? Então, você sabe que eu nunca trabalhei, né, com educação financeira diretamente, ou com, como fala, consultoria, né, de finanças pessoais. O meu business sempre foi asset management, né? Relacionamento muito mais institucional, nunca trabalhei em private, né? E por que eu decidi escrever esse livro? Porque eu quis colocar no papel a minha experiência pessoal. Eu digo, eu tenho 7 filhos, né? Para tudo. Eu até me perdi. 7 filhos. Não, ele quando me contou essa história anos atrás, eu fiquei espantadíssimo. E então eu tenho alguma experiência na gestão de administração financeira. Porque assim, não tem salário para 7 filhos, é difícil, né? Então, e a minha esposa, ela é dedicada à casa, né? Porque tem que alguém fazer o management da casa, né? Management, exato. Não é cuidar da casa, é management. Então, tem uma empresa, né? Então, é só o meu salário. E eu sou um gerente do mercado financeiro, eu não sou nem diretor. Então, como é que você faz isso? E as pessoas têm essa cara de espanto que você fez. Lógico, eu tenho um. Né? Eu me acho um covarde que só tem um, agora eu me acho muito covarde. Como é que você faz? E aí eu coloquei no papel a minha experiência, no fundo, né? O que funcionou, como é que você controla as suas finanças, né? Então, tem um capítulo de orçamento, tem um capítulo de dívidas, um capítulo de investimentos, que aí é um negócio um pouco mais técnico, porque é o meu mundo, né? Aliás, bom falar isso aqui, o Guter não sabe muito, ele é CFA, entendeu? Que é uma certificação de especialistas em finanças, né, no mercado financeiro principalmente, e ele é muito bom. Esse é um depoimento aqui. E um pouco de educação financeira dos filhos, né? Que, afinal, também é um pouco como é que você transmite para os filhos os conceitos de educação financeira e tal. Então, o livro é um pouco disso, né? Vamos falar, então, começar um pouquinho sobre orçamento, vai. Então, você falou algumas coisas aí, óbvio que já tem um pequeno roteirinho base aqui, mas orçamento, Guter, não é nem o que é, mas qual a importância, o que isso te ajudou? Por que é importante? Você acha que daria para fazer o que você fez se não tivesse orçamento? Essa é uma pergunta, assim, importantíssima, tanto que a primeira frase do livro, o primeiro capítulo é sobre orçamento, e o capítulo chama-se Orçamento é Tudo. Vocês viram que? Orçamento é tudo. É tudo. Porque é no orçamento que você vai entender o que você tem e o que você não tem. Né? E o orçamento ele é mágico, porque ele te dá
Esse orçamento federal é mágico, né? Exato. De livro para todo lado, né? Cuidado com o tipo de mágica, né? Por que ele é mágico? Porque ele dá sentido ao dinheiro. O dinheiro em si, ele não tem sentido. Pô, Assim, por favor, envolva essa tese. então, a gente está aí, eu falo sobre isso também, né, numa corrida dos ratos, né, em que você fica girando em torno da vontade e digamos, aquela necessidade de ganhar mais e mais dinheiro para ir aumentando o seu padrão de vida, né? Esse é um problema que de todos é meu também, acho que é difícil de escapar. Só que o dinheiro em si, ele tem zero significado, a não ser que você dê um significado para ele. Então, as pessoas perguntam, pô, eu faço doação de 10% de tudo que eu ganho. Obras de caridade, então eu pego 10% do que eu ganho, separo e faço doação. Isso desde sempre. Tá, interessante. Parabéns. Como é que eu consigo? Porque esse dinheiro não tem significado para mim. Quando eu tiro 10% de início, eu nem vejo esse dinheiro. É que nem imposto de renda. Você gasta dinheiro no imposto de renda? Na fonte? Não, vai lá. Não, porque esse dinheiro não tem como, ele não te pertence. Os 10% que eu dou também não me pertence. Pertence a uma outra... Gostei disso. É outra coisa. É a mesma coisa o 10% de investimento. Como é que eu invisto 10% da minha renda todo mês? Tá. Como é que eu faço isso? Eu não vejo esse dinheiro. Eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Não é que eu peguei, hoje, sentei na frente do meu orçamento, putz, o que eu vou cortar aqui para fazer doação ou para investir? Não tem esse problema. Esse dinheiro nunca existiu. Isso é orçamento. Interessante. Ou seja, não é que você gasta para ver quanto sobra. Não, é o contrário. Ao contrário. E tem uma coisa a mais. Não é que você, assim, é que primeiro você põe suas metas e tal, e você já realizou que aquele dinheiro não existe. Exato. Não é que você olha assim para ele esse mês, eu vou negociar de repente 10 ou 5. Não, esse mês não dá para 10, tentar 5, não é isso? Acabou, ele não existe para mim. Exatamente. Você tem um significado para ele, né? Significado de investir, significado de doar. Exato. Eu vou confessar aqui, durante a crise da Dilma, né, 2015, 2016, foram 2 anos muito ruins, né, de maneira geral, inflação lá no alto, o orçamento ficou realmente apertado. Durante um ano, eu diminuí de 10% para 5% as minhas doações. Foi um dos cortes que eu fiz. Na medida em que o salário foi reposto com a inflação mais para frente, eu repus. A primeira coisa que eu fiz foi repor esses 5% que eu tinha tirado. Tá. Então você foi lá atrás e recuperou. Opa, quanto é que eu estou devendo? Exato. E coloquei de volta. Porque eu acho importante. Cada o orçamento, o que é? É um exercício de prioridades. Você podia trabalhar no Senado, né? Veja bem. Candidatar a deputado, né? Você sabe que isso funciona só com o seu próprio dinheiro, né? Com o dinheiro de terceiros não funciona, né? Esse que é o problema. O problema do dinheiro do governo é que é dinheiro de ninguém, né? Da viúva. Ninguém vê, né? Não dói para ninguém. Exatamente. Vai lá, tal. Né? Tá, mas vai lá, não quero te interromper, não. Vai, fala. E eu estava falando, o orçamento é um exercício de prioridades. E assim, é claro, cada um vai ter a sua própria escala de valores. Né? Certo. E quem sou eu para dizer que isso é importante, isso não é importante? Cada um vai classificar a importância dos seus gastos. Agora, quem não consegue olhar para o seu orçamento e destacar 10% que seja supérfluo, eu não consigo viver sem isso, olha, precisaria rever alguns valores. Todo mundo gasta com supérfluos. Todo mundo. Todo mundo. Então, é possível.
Né? Mas você acha que talvez tenha um nível de renda a partir do qual para baixo dele seja difícil, né? Então, eu escrevi esse livro para a classe média, né? Assim, Eu sou da classe média. Não, só estou fazendo esse paralelo porque, claro, né, claro, está um favelado que tem, tem, sei lá, ganha um salário mínimo por mês, é óbvio. Está devendo, né, coitado? Alguém está devendo para ele. Exatamente, pirâmide de Maslow, né? Você tem não saiu ali da base. Não, mas nesse ponto eu concordo assim. Eu me lembro de um cara que trabalhou comigo e tinha um bom salário, uma boa renda, classe média e tal. Um belo dia eu estava lá trabalhando e tal, o cara me chega lá depois do almoço, eu tinha ido num banco, não lembro qual banco, ele falou, não, o que você fez? Não, fui abrir conta no banco. Eu olhei assim, já tinha mesma empresa, mesmo banco, mesma conta de salário, por que você abriu conta em outro banco? Ah, porque o meu cheque especial no nosso banco já está estourado, eu fui em outro para abrir outro cheque especial. É isso? Como é que pode? O cara, se a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa, o cara tinha 2 filhos. Não é possível que esse cara precise de cheque especial. É isso. Esse é o ponto, porque a pessoa não consegue lidar com prioridades, né? E o orçamento, na verdade, é isso. Aliás, tem coisa assim, por exemplo, você vai trocar de carro, né? Tem gente que para você deve ser um desafio. Qual carro, né? Depois então, que carro que você hoje eu tenho carro normal. Na época, quer dizer, lá atrás, quando as crianças eram pequenas, que hoje já estão todos grandes, né? Mas quando eles eram pequenos, eu tinha uma van grande e tal. Você precisa trocar de carro. Todo mundo precisa trocar de carro. Você não vai ficar com o carro para sempre. E aí o que acontece? Quando as pessoas, às vezes, na maior parte das vezes, lançam mão de financiamento, porque o carro é muito caro. E aí você paga os juros. O que eu faço? Eu junto o dinheiro antes, porque eu ganho 2 vezes. Eu não pago os juros do financiamento e ganho os juros da minha aplicação até a compra. Boa. Mas isso você só faz se você tiver consciência de que aquele carro tem um custo de depreciação. Se você não tem essa consciência, porque o carro, as pessoas pensam, não, comprei o carro aqui, você tem que pagar IPVA, nem para IPVA as pessoas fazem poupança, né? Contam com 13º. Deveriam fazer poupança para IPVA, mas, digamos, a pessoa até tem uma certa consciência. Então, faz a poupança para IPVA. Tem lá até uma reserva de emergência, que é muito raro, para bater o carro, pagar a franquia, o seguro e tal. Agora, ninguém pensa, muito poucas pessoas pensam que o carro deprecia. E você precisa... o carro custa, não é só o que você pagou, é a depreciação dele ao longo dos anos. Isso custa. Por isso, as pessoas subavaliam as suas despesas, né? Porque elas não consideram a depreciação dos seus ativos. Verdade. Sua casa deprecia, né? E você... Tudo bem, você não vai trocar de casa... Em teoria, você precisaria deixar o dinheirinho todo o tempo separado para dar uma arrumadinha. Exatamente. Né? Porque senão, chega uma hora que tem um problema, putz, deu um problema, surpresa. Não é surpresa. É óbvio que as coisas envelhecem e vão dar problema. Isso tá escrito. Né? Não é uma coisa... Pega de surpresa quem acha que... No teu orçamento, você já coloca lá, tipo assim, despesa de depreciação da casa. Todo mês tem que guardar tanto, porque em algum momento você vai ter alguma despesa ali. Despesa depreciação do carro. Ou troca do carro, tanto faz. Por isso é que eu, particularmente, nunca gostei de gastar meu dinheiro com carro. Péssimo investimento. Péssimo negócio. Não, como investimento não serve para nada. Não, um conforto, só isso. Tanto que eu conto essa história, eu vendi um dos carros, hoje eu estou com um só. Né? Porque a economia que você faz é brutal. Você não tem ideia, não é só combustível. É uma economia brutal. E mais do que paga, muito mais do que paga, o Uber, você andar de Uber todo dia. Não tem a menor dúvida. Eu não fiz a conta ainda na ponta do lápis, não, mas, grosso modo, eu acho que faz muita vantagem andar de Uber. Porque tem um carro parado na garagem. É por isso que eu digo, eu nunca gostei de gastar meu dinheiro com carro. Porque que você falou, você tira da agência, já vale menos 20. Aí você fica 3 anos com o carro, quando você for vender, já está valendo 50%. Você não, então
Quanto mais caro o carro, mais você perde. mais você perde. Então, assim, chegou a determinado nível de conforto, olha assim, não sei o tudo bem, tem o conforto. O conforto, veja, por isso que eu tomo muito cuidado em classificar os gastos das pessoas. As pessoas têm, eu chamo de, o que os economistas chamam de função-utilidade, né? Cada um tem essa função-utilidade. Cada um dá valor para determinada coisa. Tem gente que gosta de carro, com bom motor, né, carrão, tal, sem crítica. É a sua... o dinheiro é seu, você gosta desse prazer, pô, vai em frente. Só que você tem um orçamento. Saiba que aquilo vai tomar lugar no seu orçamento de outras coisas. Perfeito, né? Perfeito. E aí, Guterman, nessa história, independência financeira, qual é o sentido disso para você? Tem literatura que fala, mas quero que você fale. Você poderia falar mais sobre independência financeira, sabia? Porque você está, depois de uma carreira bem-sucedida no mercado, você conseguiu, digamos, fazer um negócio que, enfim, você está investindo nisso, vivendo daquilo que você juntou durante a sua vida. No fundo, independência financeira é isso. É você não depender do teu salário necessariamente, né, para se sustentar, digamos assim, sustentar o seu estilo de vida. E aí entra uma coisa muito importante. Existem duas faces dessa moeda. As pessoas pensam só na face do dinheiro que é juntado durante um determinado período, né? A gente fala de aposentadoria, mas vamos falar de maneira mais genérica de independência financeira. Então, você junta dinheiro em um determinado período. As pessoas só pensam nisso. Qual é o melhor investimento? O que eu deveria estar fazendo? PGBL? É isso. O outro lado da moeda é tão importante quanto é o seu estilo de vida. Olha isso aí. Você tem um determinado padrão de vida que você mantém durante a sua vida. Se você mantém o seu padrão de vida, e você pode ir aumentando, ou pode diminuir, ou pode manter o mesmo. Quando você chega lá na época que você está pensando na independência, você tem este padrão de vida. É muito difícil diminuir padrão de vida. O cérebro das pessoas sofre muito, né? Porque você precisa abrir mão de comodidades que você se acostumou, porque é um determinado padrão de vida, né? É o único caso onde descer dá mais trabalho que se deu. Dá um trabalho emocional. Exatamente, não é? Não, eu estou acostumado a jantar fora no fazano todo fim de semana. Vai dizer que isso aí é supérfluo. Estou acostumado, anos fazendo isso. Olha, é um prazer que eu tenho. Caramba, eu não posso ter esse prazer? Pode, é um padrão de vida. Se você leva um padrão de vida mais baixo, você consegue a sua independência financeira de maneira mais fácil. Né? Juntando o mesmo dinheiro, eu estou falando coisas óbvias. Sim. Né? E se for mais alto, fica mais difícil. Você precisa juntar mais dinheiro. Alguns podem falar assim, mas isso é falta de ambição. Nossa, está filosófico hoje, estou né? gostando, fala aí. Fala assim, você vai manter o seu padrão de vida? E mais. Se você manter o seu padrão de vida mais baixo, sobra mais dinheiro para você juntar ao longo do tempo. Porque o teu orçamento, ele é fixo. Né? Você falou ali. Mais ou menos fixo. Quanto você ganha, tal, não tem muito que você pode adicionar cargos, tal, você vai subindo. Mas o teu montante de dinheiro que você vai juntar e o tipo de investimento que você vai fazer tem um certo tamanho. Se você mantém um padrão de vida baixo, vai sobrar mais dinheiro para você poupar. Então, você vai chegar lá na frente com duas vantagens. O seu padrão de vida é mais baixo, portanto, você precisa de menos dinheiro e você vai ter juntado mais. Porque você manteve um padrão de vida mais baixo, mais frugal. Por outro lado, se você manteve um padrão de vida mais alto com a mesma quantidade de dinheiro,
você vai ter se acostumado nesse padrão de vida mais alto com menos dinheiro guardado. Porque para manter esse padrão de vida, você juntou menos dinheiro. Né? Então, a arte, na ciência da independência financeira, é equilibrar essas coisas todas. Quanto você quer de padrão de vida, vis-à-vis o teu orçamento, e quanto você vai poder manter de padrão de vida a hora que você não tiver mais a tua renda lá na frente. E como você calcula isso? Putz, não tem uma fórmula matemática. No fundo, o ideal é você ser conservador. Né? Você fala assim, putz, vou aqui comprar uma casa de praia, que é o sonho de consumo de muitas pessoas. Duas alegrias, né? Legal. Você compra a casa de praia, casa de campo, enfim, e você elevou o seu padrão de vida. Você vai gastar dinheiro aqui e depois você vai se acostumar. Aí, lá na frente, você vai ter que continuar financiando a tua casa de praia, se você quiser manter seu padrão de vida. E se você não conseguir, você vai ter que vender e vai cair o seu padrão de vida. Então, tem uma parte do livro em que eu falo, e que pode não ser, vamos dizer assim, muito popular e as pessoas não concordarem, mas é a pura realidade, é que é melhor manter um padrão de vida mais baixo que você consiga manter ao longo do tempo, no fundo é alisar o teu consumo ao longo do tempo. Manter uma média mais baixa. Que você consiga manter mais tempo. Tá. Né? E as pessoas não pensam nisso, principalmente quando são jovens, que querem galgar novas posições, e que é absolutamente compreensível, né? Isso não tem o mínimo problema. Acho que hoje eu tenho um padrão de vida mais alto que quando eu comecei na carreira 30 anos atrás. Não é que eu mantive o mesmo padrão de vida. Né? Sim, isso é importante você falar. Né? Quando a gente fala na média, você subiu, mas assim, você sabe que agora esse é um padrão. Exato. Em determinado momento, meio que você tem que tomar um pouco de cuidado nesse, né? Não viver no limite. E a hora que você tem... No limite você nunca viveu, porque 20% da sua renda... Esse é o ponto. Quando você separa 10% para investimento, você já não está vivendo no limite. No teu caso, 20%. No meu caso, 20%. Né? Sim. Já não está vivendo no limite. Então, por isso que o orçamento é tão importante, porque a hora que você retira do teu orçamento e não enxerga aquele dinheiro, você já está automaticamente limitando o seu padrão de vida. Né? Eu concordo. Automaticamente. Você falou, tem uma coisa que você estava falando sobre essa questão da média, acho que são duas coisas assim, né? Uma é, o que você realmente precisa para viver bem no seu conceito, né? Isso. Você precisa viver bem, né? E aí eu acho que tem uma questão de autoconhecimento, né? Que vai de cada um, eu concordo plenamente, mas eu preciso, sim, passar... feriadão eu vou para Miami, feriadão eu vou eu quero passar... Todo ano eu quero fazer uma viagem para a Europa, para não sei onde, eu preciso mesmo, mas pode ser que eu fazer enorme. Mas eu diria que se as pessoas pararem e pensarem bem nos prós e nos contras e tiverem a visão de longo prazo, talvez algumas coisas elas achem que é para viver sem, né? Então, a primeira coisa é, quando você monta um padrão, você estabelece um padrão de vida, é uma coisa que para você, pegando a palavra que você fala, tem um significado para a tua vida. Isso para a minha vida tem significado. Estou gastando dinheiro com coisas que me fazem bem, que têm sentido para mim, né? Então, acho que essa é uma questão. E depois, esse cuidado que você falou, subindo e tal, mas sempre preocupado em manter o sentido e uma reserva, alguma coisa que você sabe que vai estar lá na frente. Exatamente. Né? E assim, isso é uma arte e não é fácil. E a forma mais prática de fazer isso é justamente separar uma parte do dinheiro e não olhar para ele. Automaticamente, como mágica, você vai diminuir o seu padrão de vida hoje e vai aumentar no futuro. Nada nessa mão, realmente tem nada não. Exato, é isso. Mas aí você está falando, mas assim, e você tem experiência de 7 filhos, né? Um orçamento, né, que tem muito bem controlado. Quais são os maiores dilemas que você passou, Guto?
Sim. Quais são as visões mais difíceis? Não só que você, mas que você tenha ouvido falar, que você tenha visto ao longo da sua vida. Eu acho que tomar decisão quando você tem dinheiro é a coisa mais fácil, né? Então, quando você tem uma vida controlada e tal. O que eu vi, isso na família e tal, pessoas que se perderam e se afundaram em dívidas, né? Então, isso é eu diria, um drama, De né? onde surgiram essas dívidas, assim, em geral? O que é o Então, tipo de... normalmente é falta de controle, é não saber quanto se ganha e quanto se gasta. Simples assim? Simples assim. A pessoa, se ela ganhava 1.000 e nunca parou por ela, gasta, falta dinheiro, pega dinheiro novo. Isso, Esse rapaz, exato, caríssimo, né? exato. Porque às vezes pode acontecer, né, isso da vida, em que a pessoa perde o emprego, né, ou tem um acidente de saúde, que tem que gastar um dinheiro. Tudo bem que o ideal é ter uma reserva de emergência, né, constituída para isso e tal, mas às vezes as pessoas não têm, e isso faz com que ela entre numa espiral de dívida, né, porque não consegue baixar o padrão de vida de maneira suficiente, né, não realiza que aquilo é importante, que é baixar o padrão de vida, e entra numa espiral. Mas o que eu tenho notado é que grande parte das pessoas entra nessa espiral simplesmente porque perde o controle, porque acha que fazendo 12 vezes sem juros não vai pesar no bolso, né? Entra num investimento, sei lá, compra um apartamento um pouco maior do que aquilo que é possível, né? Se engana com o tamanho da parcela, a coisa vai comendo pelas bordas, né? Eu coloco esse exemplo no livro, né? Que é uma notícia de jornal que eu li alguns anos atrás. Um rapaz que comprou um carro. O sonho dele era comprar um carro porque ele trabalhava longe do trabalho, né? Então, comprou um Golzinho financiado, 36 vezes. Tal. Na época, não, 60. Né? Na época que tinha, né? Ainda hoje tem. Bom, enfim. Só que aí, o que acontece? E aí a reportagem era, porque entrou no período lá da Dilma, tal, com a recessão, e ele estava devolvendo o carro, porque ele não conseguia pagar a mensalidade. Não que ele tivesse perdido o emprego, mas é porque ele subavaliou todos os gastos que vêm junto com o carro. Mecânico, seguro, imposto. Ele subavaliou isso. Então, na medida em que foi passando o tempo, aquilo foi comendo o orçamento dele, e claro, tem uma coisa que eu chamo no livro, chamando a arquitetura da escolha. Que é o seguinte, você faz uma determinada escolha na sua vida. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Essa escolha, você não compra um carro para deixar o carro parado na garagem. Certo? Essa escolha traz consigo, não é só o gasto que você fez nela, traz consigo um monte de outros gastos. Casado, porque não faz sentido você não gastar com aquilo que uma vez que você comprou. Você muda compra um apartamento numa vizinhança melhor, né? Eu morava ali na periferia, compra um apartamento mais central, legal, perto de metrô, pô, fantástico. A escola é mais cara, o supermercado é mais caro, o condomínio é mais caro, tudo é mais caro. A hora que você tomou essa decisão, ela traz junto de si uma série de gastos, porque o teu padrão de vida aumenta. E você não tem discricionariedade em relação a esses gastos. Você é obrigado a gastar. Isso chama a arquitetura da escolha, porque a hora que você fez a escolha primordial, tem um monte de gastos que vão em volta que você não tem escolha a não ser fazer. Ou seja, é um sexto. Na verdade, isso é uma coisinha, vem um sexto inteiro. O sexto inteiro. E você não consegue fugir daquilo. Né? E as pessoas se perdem nisso. Você está falando, estou lembrando de casos reais, casos que eu conhecidos aqui. É isso. E aí a pessoa começa... Primeiro, ela não consegue, ela não tem esse controle. Aí ela começa a notar que entrou no cheque especial. Pô, mas engraçado, eu entrei no cheque especial, a troco do quê? E aquilo vai ficando comum. E quando vai ficando comum, os juros
que é um item de orçamento, começa a empurrar outros itens de orçamento também. E aí aquilo vira uma bola de neve. Então, eu conto a história, né, de pessoas da minha família, né, não declino o nome por motivos óbvios, mas quando eu fui descobrir que eu dei uma mão financeira e na organização. Você deu uma mão olhando, mas você está precisando de um corpo inteiro, né? É. Só tem a mão. Tinha 23 cartões de crédito. Uau! 23 cartões. Que era cartão, de loja, cartão de né? loja, Não, sim, né? Pelo amor de Deus. Porque um usava para pagar o outro e tal, entendeu? E aí você vai, pô, a hora que foi ver, o troço tinha saído completamente do controle. Né? Então, esse, eu diria, é assim, administrar o dinheiro, quando você tem dinheiro e quando você é controlado, é tranquilo. Né? Você está acostumado com um certo padrão de vida, o dinheiro ele te paga esse padrão de vida, você mantém um controle, beleza, não tem problema nenhum. O problema é quando você perde o controle. Mas ter controle também é o seguinte, vai muito de cada um, né? Tem gente que é que talvez eu e você sejamos, por natureza, mais controlados, mas tem algumas pessoas que são assim, que, né? Tipo assim, gente que se endivida para fazer tratamento de beleza, sabe? Que assim, gente Então, que... Mas é importante para a pessoa. Okay, é importante. Então, eu não vou julgar aqui nenhum tipo de gasto. Isso eu estou falando um ponto fundamental. Eu sou meio number freak, né? Eu não vou aqui esconder, acho que eu gosto de fazer controle. Agora, controlar o orçamento é uma necessidade para todos. Sim. Não é? Você gostando ou não. Se você é uma pessoa que nunca conseguiu fazer isso, é descontrolada, perde data de conta, né? Aquela coisa assim, é um caos a vida. A minha recomendação, minha forte recomendação, é contratar um planejador financeiro. Perfeito. O dinheiro vale, o dinheiro que você vai gastar vale, porque ele vai te poupar de um desastre na vida. Né? É que nem o médico. Assim, não, eu aqui me automedico, tal, eu procuro aqui no Google como é que faz, assisto um curso de educação financeira. Não, agora estou preparado. Vou ler o livro do Guterman, porque agora estou preparado. Não tem mágica. Ou você, de fato, tem... eu gostar é um termo muito forte, né? Mas suporta, digamos assim, fazer um orçamento e consegue se controlar, ou você contrata uma pessoa, um profissional que te ajuda. Né? Não, mas você está certíssimo. Uma pergunta ainda nesse tema que não podia deixar aqui. No teu livro você fala sobre educação financeira dos filhos. Uhum. O que é isso, hein? Como é que é? Não é escola da fralda, já ganhou uma planilha de Excel. Não é escola de educação financeira, né? Não é que eu sento todo mundo, não, agora vamos, lição número 1, orçamento. Nada disso. É na prática. Eu costumo dizer que educar filhos financeiramente é educar na escassez. Então, você precisa transmitir a mensagem, por mais bem de vida que você esteja, por mais dinheiro que você tenha, você tem que transmitir a mensagem de alguma maneira para os seus filhos de que o dinheiro é limitado. Concordo plenamente. Não, mas isso é pura verdade. Existe realidade escassez, por mais que você tenha dinheiro. Né? E isso vale para todo mundo. Escassez. Como é que você treina os filhos na escassez? Bom, o instrumento que eu desenvolvo mais é a mesada, né? A mesada você... Deu tanto? É isso. Se vira com isso aí. Se vira nos 30. Claro, tem técnica, tem, enfim, critérios, né? Eu desenvolvo no livro isso, mas a mesada é o instrumento por excelência, né? Em que você treina o filho a viver dentro de um certo orçamento. Tem outros truques, né? Supermercado, por exemplo, eu falo no livro. Você
a gente vê o espetáculo, às vezes, né, do filho se jogar no chão, querer um negócio no shopping, né, querer um negócio de qualquer jeito e tal. Um truque que eu usava quando eles eram menores é o seguinte, olha, vocês têm cada um R$ 5 para gastar dentro do supermercado. É isso. Você pode pegar o que vocês quiserem. Aí você vê o pessoal pegando, né? Quanto custa? Tomando isso aqui, deixa eu ver, isso aqui custa tanto, tanto. Não vai dar. Você vai ter que largar alguma coisa aí. Né? Não, claro que, veja, isso aqui funciona quando ele já tem uma certa idade. Não adianta, filho de 3 anos, não leve no supermercado. Não leve. Arruma uma babá, tal, esquece, não leve. A não ser que, é assim, de 1 até 3 anos, até 2 anos, tal, a criança até nem sabe o que está acontecendo. No momento que a criança já sabe o que está acontecendo, só que ela não tem essa noção ainda, não consegue ter essa noção ainda da escassez, é armadilha, não leva filho no supermercado, é melhor deixar em casa, com a avó, sei lá, alguma coisa, porque é dor de cabeça. A partir de uma determinada idade que você consegue estabelecer um contrato, né? Você fala assim, ó, tá combinado? É isso. Ok? Se a criança fala ok, tá combinado. Né? Não tem, é um contrato. Você fez um contrato com a criança. A mesma coisa, né? Sim. No fundo porque é batata, vai faltar dinheiro. E aí, bom, você vai emprestar, você vai dar crédito. Né? O mês durou mais do que a mesada, você vai dar crédito? Eu quero comprar tal coisa, 3 vezes a mesada dela, por exemplo. Você vai adiantar e depois deixar de pagar? É complicado, né? Então, são critérios que você precisa ter. Não tem certo ou errado aqui. Contanto que a coisa esteja combinada, exista um contrato, não assinado, obviamente, mas alguma coisa combinada, as crianças, elas crescem nesse ambiente de que, pô, você tem escassez, eu posso gastar isso, não posso gastar aquilo, e as coisas combinadas não são caras. Isso vai fazer parte daquilo que elas vão levar para o resto da vida. Isso, assim, na raiz desse comportamento tem um negócio, parece que hoje em dia é muito difícil, parece, né? Dizem que é dar limites, né? Bom, sem dúvida. Né? Isso está na base, né? Óbvio. Está na base, né? Dá limites, limites de orçamento, tem que dar limites, né? Muito bem. Guterman, falar de investimento. Imaginando aqui uma situação aqui, alguém vai investir. O que você, assim, um investidor... Antes de já ter visto, muita gente também não tem... Acho que você pode investir em tudo, você sabe o risco e tal. Uhum. Mas a gente tem visto muita pesquisa de jovens que estão investindo em muitos ativos com maior risco, né? Seja bolsa, seja criptoativo, não sei o que e tal. O que você recomenda aqui, já juntando aqui os dois mundos aqui, agora, planejamento financeiro, orçamento, sobrou dinheiro, vamos investir. Recomendações para o investidor iniciante. A recomendação que eu tenho, uma recomendação. Nossa, é aquela tiro certo. Aqui... Você precisa saber para que você está investindo. Qual é o objetivo daquele investimento? Porque senão vira um cassino. Nada contra. Você pode ir para Las Vegas, pegar um dinheiro, vou para Las Vegas e vou me divertir. Vou investir em roleta. Isso. Né? Não. É legítimo, tem gente que gosta, não tem problema nenhum. Vou pegar esse dinheiro e vou fazer day trade. Pô, day trade, esse é outro. Legal. Esse é outro clássico. Beleza. Quero aqui crescer o meu patrimônio fazendo day trade. Quero crescer meu patrimônio indo para Las Vegas. Né? Adrenalina, tá, é uma coisa. Criptomoeda, enfim. Não é disso que a gente está falando. Esse dinheiro, para mim, eu classifico como dinheiro da diversão. Eu não gosto disso. Eu prefiro gastar meu dinheiro com viagens. Tudo bem, a pessoa gosta de gastar dinheiro dele com day trade.
legítimo, não tem problema nenhum. Isso não é investimento. Investimento é quando você tem um objetivo e você monta o teu portfólio de acordo com esse objetivo. Então, tem basicamente 3 tipos de objetivos. Primeiro, e antes de mais nada, uma reserva de emergência. Então, antes de você montar uma reserva de emergência, não deveria fazer nenhum outro tipo de investimento. Reserva de emergência deve estar em investimentos de baixo risco, independentemente da sua tolerância a risco. Ah, não, eu gosto de risco e tal. Reserva de emergência não é para tomar risco. Aquela perguntinha de sempre, mais ou menos quantos salários, né? Quantos meses? Vai da insegurança da pessoa, né? Quer dizer, tem uma pesquisa, até cito no livro, que diz que a felicidade da pessoa está mais ligada com a liquidez do que com o tamanho da fortuna. O bem-estar da pessoa. Depois me manda essa pesquisa, interessante. Bem-estar da pessoa. É mais o dinheiro que ela tem disponível, tal, que ela está vendo. A segurança para ela. A segurança. Eu posso dormir que eu tenho esse dinheiro do que se eu tiver uma fortuna, sei lá, em imóveis e tal, né? Quer dizer, depois me manda. É bem interessante. Então, aí vai depender se a pessoa, quão segura ela está no emprego, se ela é profissional liberal, se ela é, enfim, não tem uma regra pronta. 6 meses de salário, 6 meses de renda, na verdade 6 meses de gasto, né? Não de salário. De gasto. Né? 6 meses de gasto, atualmente e tal. Não tem muita regra, mas é uma coisa que a pessoa se sinta segura. Assim, se eu perder o emprego, consigo ficar 6 meses vivendo no mesmo padrão de vida, eu tenho tempo para procurar um outro emprego com mais tranquilidade. Tá. Né? 6 meses é pouco, eu quero 1 ano. Vai do perfil da pessoa. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Reserva de emergência. Segundo, aposentadoria, independência financeira. Esse objetivo deveria ser alcançado com investimentos de risco. Porque, independentemente da sua tolerância a risco, isso é interessante. Eu sou um cara tremendamente avesso a risco. Cara de mercado financeiro, tem avesso a risco? Ué. Tem gente que acha que exato. Inclusive, eu sei. Exato. E pelo fato de trabalhar no mercado financeiro, é que eu tenho uma tolerância baixíssima a risco. Eu aprendi isso no mercado. Porque uma coisa é você conhecer o mercado, saber quais são os riscos. Tá? Outra coisa é o seu estômago. É você conseguir dormir com uma posição em aberto, que significa, sei lá, 1 mês, 2 meses de salário. Que já aconteceu comigo. Eu não quero mais isso na minha vida. Né? Então, esse é o... vamos dizer assim, é o guts, né? O investimento para a independência financeira, para a aposentadoria, ele tem que considerar muito menos o seu estômago e muito mais o prazo do investimento. Essa é uma coisa que, às vezes, as pessoas duvidam no Brasil, de que quanto mais risco, mais retorno no longo prazo. Né? Porque a gente veio de um ambiente de taxa de juros muito altos, né? E isso meio que nublou essa verdade universal. Isso aí. Né? Só que nós hoje estamos num outro ambiente macroeconômico, que eu espero que fique por aí, pelo resto das nossas vidas. A gente estava, né? Hoje em dia está meio assim. Não, ainda estamos. Pensa um pouco. Há 10 anos, nós estamos falando hoje de 2021, 2010... sim, não, janela de longo prazo aqui. É claro, é isso, esse é o ponto. Nós estamos num ciclo ruim. Na taxa de juros, se você fizer médias móveis de 5 anos... Isso, a gente é do tempo que um título público é GPM mais 12. Não, a gente é do tempo que eu já vi taxa de juros 45%. Então, exato. Então, você sabe o que a gente está falando, né? E assim, não vejo a gente voltar, pelo menos... Aqui. Não, entendi, vamos... Né? Agora, o Banco Central está aumentando a taxa de juros. Vai ter que aumentar muito a taxa de juros. Muito. Para quanto? 12.
Entendeu? 12%. Pô, a taxa era 14, 3 anos atrás. Isso aí. Certo? Então, hoje, nós estamos num ambiente de inflação mais baixo. Quer que a inflação desse ano é um ponto fora da curva no mundo inteiro. Ele taxa de juros mais baixa. Portanto, nesse ambiente, investimentos de mais risco deveriam render mais no longo prazo. E longo prazo aqui, gente, não é 5 anos. Longo prazo aqui é 20 anos. 20 anos. Porque as pessoas fazem o seu pé de meia, digamos assim, para a aposentadoria, para uma independência financeira. Né? Então, você começa a sua carreira lá com os 25 anos de idade, nós estamos falando, e hoje, aposentadoria... Com 25 anos, mas 40 anos. Fácil. Aí, né? 35, tá certo? É isso, esse é o horizonte de quem está começando hoje a investir para a independência financeira. Ah, mas eu quero a independência financeira com 30 anos de idade. Bom, então você está no ramo errado. Não é no mercado, não é investindo em ativos no mercado financeiro. É fazendo uma empresa, uma startup. E aí você tem que ser o próximo Zuckerberg. Isso aí. Essa coisa é história de sucesso. Né? Exatamente. Para cada Zuckerberg que existe, quantos milhões, não é milhares não, milhões de empreendedores que dão com os burros na água. Né? Então, tudo isso é risco-retorno. Ah, não, eu quero arriscar para ser o próximo Zuckerberg. Bom, legal, o risco é alto, tem em mente. É mais alto do que jogar na Mega Sena. Então, esse é o segundo tipo de objetivo. E o terceiro, fica ali no meio do caminho, eu quero comprar um automóvel. O que é que eu faço? Sei lá, eu vou juntar durante 4 anos dinheiro para comprar um automóvel. Vou lá no Tesouro Direto, daqui a 4 anos é 2025, o que é um título 2025 aqui, está me pagando aqui tal, daqui. Pronto. Vai resgatar lá em 2025, eu vou resgatar para comprar o carro. É isso. Esse é o meu... Ou uma troca de um apartamento. Isso, para dar entrada em um apartamento, né? Você fala assim, eu quero dar entrada no apartamento daqui a 3 anos. Beleza. Então, você pega títulos de 3 anos e vai juntando tal. Não cometa o erro, eu conto isso no livro também. Crise de 2008. Tá. Né? Subprime, tal, aquela zona, outubro de 2008, bolsas derretendo, aí toca o meu telefone, um amigo meu, Guto, eu preciso de uma ajuda sua. Tem uma colega minha aqui de trabalho, o cara nem trabalha no mercado financeiro, tem uma colega minha de trabalho que está aos prantos, porque ela pegou o dinheiro que ela tinha guardado para dar de entrada no apartamento e ela pôs na bolsa, no início do ano. Bom, vamos lembrar, 2008 era aquele frenzy, né, de bolsa, porque estava tudo, né, estava nas máximas histórias, o investment grade foi em maio, né, então estava, assim, bombando. Foram 5 anos de bolsa em alta, desde 2003, né, e a gente estava no fim do processo. Bom, a menina colocou o dinheiro da entrada do apartamento que ela tinha juntado na bolsa, porque afinal, você sabe, Hudson, eu quero dar entrada num apartamento melhor, né? Isso aqui que eu tenho não é exatamente o apartamento que eu quero, ela já começa a encumpridar o olho para um outro nível, né? Não sabe como são essas coisas. A menina está em prantos. O que eu falo? O que ela faz? Ela sai da bolsa, fica na bolsa. Eu falei, putz... Que responsabilidade. Olha, vamos lá. Se ela puder adiar o sonho dela por 3 anos, eu não tenho dúvida que, sei lá, daqui a 3 anos a gente vai estar melhor do que hoje. Porque hoje está no meio da crise e tal. E essa crise, como todas as crises, passa. Todas as crises passam. A gente tem dezenas de anos no mercado, a gente já viu isso acontecer muitas vezes, né? Então, uma super crise, o capitalismo acabou, não tem mais esperança. Daqui a 3 anos, tudo voltou ao normal. Então, se ela puder esperar, se ela não puder esperar e ela puder fazer um reframe do que ela quer de coisa, ela eventualmente dá entrada num apartamento de menor valor. Sai de um sala 3 para um sala 2. Exato. Né? Porque eu não consigo dizer quando o mercado vai se recuperar. Perdão, vai se recuperar. Até foi uma recuperação rápida na época, né? Foi final de 2009 e já tinha recuperado tudo. Não vou dizer que foi a primeira vez, mas
década de 60 para cá, foi o primeiro grande pacote de liquidez que a gente Exato, recebeu. Né? exatamente. Então, pô, coisa, né, porrou lá. E voltou rápido, mas eu não tinha, naquela ocasião, condições de dizer, né? Assim, pô, nem sei o que a menina fez. Eu sei que não dá, quando eu estava falando, né? Não, eu vou dar de entrada no apartamento. Não, vou colocar na bolsa para ver se eu consigo um apartamento melhor. Só que eu tenho que dar, eu quero comprar dali a 1 ano. Sei lá como é que vai estar a bolsa daqui a 1 ano. Não dá. Não dá para combinar as coisas com a bolsa. Não dá. Não dá. Você pode combinar com a renda fixa. Exato. A bolsa não dá para combinar. Exatamente. Guterman, a gente está chegando ao fim. Então, uma pergunta final. Como é que você está vendo 2022 para investir? Porque a gente está no cenário 2022. É sua opinião pessoal. Fala, como você falou, diga até onde a sua vista consegue alcançar. Se é que consegue alcançar alguma coisa que está difícil, né? Que é um cenário complicado, né? Semana passada, eu escrevi um artigo no Valor Invest, que basicamente, o título dele era basicamente assim, quem comprou uma LTN para 2026 no início do ano, estava comprando mais ou menos por um valor de R$790, agora está vendendo 680. Era mais ou menos isso, né? Uhum. E aí eu estava falando, ano que vem é a direção, né? Em 2002 já também era, a gente viu que a LFT perdia valor, né? Exato. Você lembra bem, crise de marcação, lembra bem dessas discussões, né? Como você está vendo 2022? O que você faria, assim, vou investir, assim, quais são os comportamentos, assim, ou o que não fazer, você acha? Olha, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque eu nunca vi na minha experiência, tenho 30 anos de experiência no mercado financeiro, um ano que não fosse complicado, né? Tem mais momentos complicados só, né? Não, pô, o cenário está difícil. Eu nunca vi um cenário fácil. Nunca vi um cenário fácil. E eu vou dar 2 exemplos aqui do que eu quero ilustrar, né? Nos raros momentos em que dava a impressão de que o cenário era melhor, a coisa foi completamente inversa. Eleição, e aqui eu vou, aqui, assim, história. Eleição da FHC em 1994. Candidato dos sonhos no mercado financeiro, né? Privatização, cara racional, né? Ganha eleição no primeiro turno, outubro. 95, bom, a gente estava na entrada do Plano Real, né? Então a inflação tinha desabado. Você tem um presidente com uma agenda corretíssima. Pô, tem que dar errado, né? Isso aqui, 95 vai bombar. O que aconteceu? Março de 95, crise do México. Agora vai. Histórias com Agora vai, né? Um histórico com a cerebral. Crise do México, né? Tivemos que mudar o regime cambial brasileiro, que se tornou aquela banda fixa, né? De 95 até 99. E a Bolsa foi um horror, né? Pelo menos naquele primeiro momento. Depois voltou a subir e tal, mas quem tentou fazer o desenho do cenário com base naquele momento, errou completamente. Exemplo inverso. Eleição do Lula em 2002. O ano 2002 foi muito ruim, né? Péssimo. Né? O dólar, na época, bateu 3,95, eu lembro. Nominalmente, hoje, se você for corrigir pela inflação, é mais ou menos 8. Uau! Não, perdão, 10. Uau! Como se fosse 10 hoje. Pela inflação. Fez quase 20 anos de inflação. Então, péssimo. Lula eleito. PT, pela primeira vez, governando o país com aquela agenda que todo mundo conhece, calote da dívida, ninguém comprava LFT que vencia em 2020, em 2003, né? Afinal de contas, né? A gente é julgado pelo que fala, né? Exatamente. Vai ter calote da dívida interna. Isso. Né? Por mais que ele prometesse e tal, ninguém pagava para ver, né? Bom, de 2003 até 2007, nós tivemos 5 anos de alta da Bolsa, ininterrupta. Foi o melhor período da Bolsa que eu me lembro. Né? Como é que alguém, no final de 2002, ia desenhar esse cenário? Então, assim, como é que eu normalmente olho
cenário prospectivo. Eu vejo, porque você tem sempre dois lados da moeda. Um é o cenário, outro é o preço dos ativos. O preço dos ativos hoje, se você comparar com o início de 2021, é muito mais atrativo. Sim. Não é? Você tem a taxa de juros já em 2 dígitos, ou logo em 2 dígitos, os títulos prédios estão em 2 dígitos, e a Bolsa está negociando com PL de 9. Então, pelo menos, quer dizer, você tem risco. E você está vendo, né? Está vendo o risco. Tem eleição, tem essa discussão do teto de gastos e tal, mas pelo menos os ativos estão precificando esse risco. Que é diferente do cenário de 2021, né? Ou 2020 para 2021, em que você tinha riscos que não eram tão óbvios, né? Porque você estava saindo da pandemia, ninguém considerava, a pandemia era meio página virada, a gente não viu que não era. Isso aí, não. Né? Só viu depois. Surpresa. Total surpresa. Né? Estava tranquilo, orçamento tranquilo e tal. E a Selic estava 2. Tinha muito pouca gordura, né? Para suportar. Isso a gente vê hoje. Na época a gente achava, normal, daqui a pouco vai subir, mas não vai subir muito, né? Não, aquele negócio, né? Falar depois, né, do retrovisor é fácil, né? Exato. Então, por isso, assim, eu prefiro olhar investimentos olhando as minhas caixinhas. Minha reserva de emergência, meus objetivos de médio prazo e minha independência financeira. E tomo a minha decisão com base no meu objetivo. Eu procuro desvinculá-lo do cenário. Porque quem toma a decisão... Veja, eu trabalho numa asset que tem como objetivo, que tem como missão tomar decisão de investimento com base em cenário. Só que a decisão da asset ela é muito mais tática. Ela tem lá um portfólio, sei lá, multimercado da vida. O gestor, ele está buscando ganhar um pouquinho no CDI. Né? Então, esse é o objetivo dele. Ele não está olhando que você ou eu está juntando aquele dinheiro para aposentadoria. Certo. Né? Perfeito, perfeito. Então, são coisas completamente diferentes. O gestor precisa saber, deixa eu ponderar aqui o cenário para ver, será que eu aumento um pouco o risco, será que eu diminuo e tal? Porque o objetivo dele é diferente. O seu, o meu, o nosso objetivo, ele deveria ser ligado com um objetivo de vida. As caixinhas, como você falou. E o cenário perde importância. Né? Porque ele aquele investimento está muito mais ligado com a sua necessidade e não com o que o mercado vai te dar no ano que vem. O que o mercado vai te dar no ano que vem é aleatório. Gostei disso, Guter. Gostei disso. Gostei, mas não, porque é uma visão muito boa. Essa sua separação entre... Nós não somos gestores, nós estamos aqui para ficar batendo CDI no ano que vem. A gente está aqui numa perspectiva de longo prazo, né? De longo prazo, por exemplo, nessa caixinha aqui é juro curtinho. Essa caixinha tem um juro mais longo, tem um crédito, mas algumas coisas que a gente vai de longo prazo, e tem aquela caixa, como você falou, que é a caixa meio cumprir objetivos mais determinados de médio e longo prazo, chamar assim. Né? É isso aí. Mas é uma maneira muito boa, muito boa. Vocês viram, o cara sabe tudo. Guterman, adorei. Infelizmente, a gente tem que acabar. Esse programa, estamos vacinados só para saber, os dois com 2 doses, tá? Por isso estamos aqui sem máscara, tá? Eu adorei a conversa, adorei mesmo a conversa. Queria te pedir para deixar uma palavra final para o público, além de comprar o livro do Guterman, Finanças do Lar. Finanças do Lar, está nas principais livrarias e na Amazon, enfim, tem versão eletrônica também, né? Então, eu também adorei estar aqui contigo, né, Hudson, e conte comigo sempre que necessário, a gente está aí para espalhar conhecimento, enfim, experiência, né? A gente tem aí alguma coisa nesses 30 anos de mercado, a gente tem um pouco disso para oferecer, que é experiência. Você contou as histórias ótimas, né? Você contou as histórias ótimas. Gente, até a próxima. Esse é o episódio número 41, se eu não me engano. Ou 40, vamos ver. Com o meu amigo Marcelo Guterman. Guterman, obrigado. Abraço, gente.